Meus queridos irmãos, Igreja do Senhor Jesus, a paz do Senhor. Prazer estar aqui nesta escola bíblica dominical. Hoje, o encerramento com o tempo central, todas as escolas do campo, ou da convenção, fechando apenas ainda 4 lições que ainda versam sobre Davi. Na realidade, esta lição é um assunto inédito na história da Assembleia de Deus, porque pouco se falou sobre os livros de 1º e 2º Samuel, e eu estou na escola dominical desde da minha infância, e a lição adulta desde a minha juventude, e não lembro de ter deparado com um tema assim, que abordasse especificamente os 2 livros de 1º e 2º Samuel. E nós estamos aqui com a rica lição. Já temos estudado até a lição 8, hoje a 9, ainda restam 4, e grande parte de todo o conteúdo que o autor assim encaminhou e que o texto bíblico direciona, porque o texto bíblico de 1º e 2º Samuel foca mais detalhe o reinado de Davi. E a lição de hoje, falando acerca do reinado de Davi, já foi exposta aqui na apresentação, dispensa comentários, ou adendos, ou acréscimos, mas vamos entender que Davi foi escolhido por Deus, e às vezes nós temos uma interpretação errada de que Saul não foi, mas Saul também foi. Às vezes eu vejo pessoas pregando e até ensinando e até escrevendo acerca da biografia de Saul, dando a entender que Saul não foi fruto de uma escolha, ou de uma ratificação, ou de uma confirmação de Deus. Não há escolha, para ser escolha de fato, me permita redundar, que não seja aquela que é ratificada pelo Senhor. O Senhor mandou Samuel confirmar, mandou Samuel ao encontro de Saul, para confirmar a sua chamada, derramar óleo sobre a sua cabeça. Não é porque Davi teve 3 vezes, foi ungido 3 vezes, que faz de Davi um super rei. Nós vamos entender que as 3 unções de Davi se resumem na sua chamada. Alguém pega essas 3 unções de Davi e tenta formular ideias que a hermenêutica não permite interpretarmos desta forma. Porém, Saul, ele teve a ratificação da sua chamada. Só que no transcurso do desenvolvimento do seu ministério, ele falhou. Todos que são chamados por Deus poderá obedecer ou não obedecer esse chamado. O companheiro Mendonça aqui, na sua pequena palavra, ele falou, usando Paulo, fazendo um paralelo entre Paulo e Davi. E Paulo é um exemplo que ele disse, em dado momento do seu ministério, que ele não havia sido desobediente à chamada. Ele quis dizer com isso, eu também poderia ter sido desobediente, mas preferi ou procurei obedecer à chamada de Deus. Temos que entender isso. E para quem não sabe, Saul não reinou 10 anos não, reinou 20 anos não, reinou 40 anos também. Poucos passam por essa ideia. Davi reinou 40 anos, mas Saul também reinou 40 anos. E nós vamos ver que Saul, apesar que a lição sobre Saul é apenas uma introdução, ele reinou 40 anos e Davi estava sendo forjado. Foi bem colocado aqui pelo companheiro que da lição anterior para essa lição há um pulo de tempo. Mas nesse período do exílio de Davi, que foi a lição passada, o treinamento de Davi enquanto Saul estava governando, enquanto Saul estava como monarca, Davi estava sendo treinado por Deus. E esse treinamento, ele é extremamente necessário. Ele é necessário. Sem esse treinamento de Deus, ninguém pode assumir liderança na casa do Senhor e no seu reino.
ou para o seu reino. Porque quando se fala de liderança, se fala de exercício de liderança, três coisas são importantíssimas que são interligadas. Ministramos sempre isto quando falamos para a liderança nos Eladalps. De que a liderança eficaz, aquela que produz a contento na visão de Deus, conforme a orientação de Deus, ela está atrelada em um tripé. Um tripé. Que uma peça depende da outra. Primeiro, escolha. Segundo, vocação. Terceiro, propósito. Deus escolhe, Deus vocaciona para um propósito. E esse tripé valida a eficácia de uma chamada verdadeira, de uma chamada de Deus. No texto áureo, que é o nosso texto de ouro, né? É o texto que o professor ou o escritor ele traz à luz como se fosse aquele que sintetiza todo o escopo da lição. E está em 2 Samuel, que é o último versículo na nossa leitura bíblica em classe, versículo 12 do capítulo 5. E entendeu Davi que o Senhor o confirmara, ou confirmava rei sobre Israel, e o exaltara, ou exaltara o seu reino por amor do seu povo. Uma coisa muito forte e interessante aqui. Primeiro, Deus confirma Davi na posição que Deus escolheu, ou seja, na escolha, rei. Davi não foi chamado para ser outra coisa a não ser rei. Apesar que ele agregava as suas competências, ele era músico, instrumentista, ele construía instrumento, não apenas musicava, não apenas era poeta, é chamado de o mavioso poeta de Israel, mas ele confeccionava instrumento. Mas Davi não era só um instrumentista, um poeta, era um guerreiro, estratégico, guerreiro. No início você vai ver que ele já desponta-se para os holofotes, podemos chamar assim, dizer assim, para a atenção, quando ele destrói, mata Golias. E ali, a partir dali, passou a ser pajem de arma de Saul, ou seja, carregar as armas de Saul nas batalhas. Mas além de ser guerreiro, além de ser poeta, de ser musicista, de ser confeccionador de instrumentos, Davi foi chamado para governar a nação de Israel, para ser rei de Israel. E uma coisa interessante, meus amados irmãos, é que quando se fala um rei de Israel, não era simplesmente um monarca, um político, no exercício da política, mas era um pastor para a nação de Israel. Nós vamos ver isso em todo o Antigo Testamento, quando se refere da liderança do povo de Deus, que aqueles que eram colocados à frente, principalmente os reis, eles deveriam governar pastoreando. Eles deveriam governar como se tomasse conta de rebanho. Como se o povo de Israel, e o povo de Israel é retratado várias vezes como o rebanho de Deus. Não é à toa que Davi, nos seus 73 salmos, são 150 salmos, Davi escreveu praticamente metade dos salmos, né? Ou copilou. Os 73 salmos, um deles é o Salmo 23. Quem não conhece o Salmo 23? O Salmo 23 é recitado em vários momentos, em sepultamento, cerimônia fúnebre, em cerimônias outras. O Salmo 23 é muito conhecido. E esse Salmo 23 retrata, é um salmo que tem 6 versículos, mas ele é rico de informações, riquíssimo. Há um livro escrito só sobre o Salmo 23, vocês que são professores já devem conhecer. Nada me faltará. É um livro só baseado no Salmo 23. O autor foi pastor de ovelha, literalmente falando, e pastor de igreja. E ele cita versículo por versículo, explicando, esclarecendo o que Davi quis dizer em cada um dos versículos. Então Davi, a sua ligação de pastoreio, que começou na sua tenra idade lá na casa de Jessé, tomando conta não de um grande rebanho, mas das poucas ovelhas, como seus próprios irmãos diziam. Ele sendo o menor. Ali já começava o treinamento de Deus acerca
do que ia futuramente colocar na mão de Davi. Foi bem colocado aqui nesta manhã algo, nesta tarde, que Deus não nos entrega nada sem antes nos preparar para isto. Esta lição traz esse enfoque, meu irmão. Davi foi preparado para ser rei de Israel, mas é uma preparação que durou tempo, mais de uma década. Desde a unção, na primeira unção, na casa de Jessé, capítulo 16 de 1 Samuel, até o momento em que ele foi ungido em Hebrom e depois em Betel e depois em Hebrom, até realmente quando a Bíblia diz de forma proverbial, de Dan a Berseba, de uma ponta a outra, de um extremo a outro, Davi foi reconhecido como rei, foi recebido como rei, foi entendido diante de todos os judeus que aquele Deus tinha chamado para governá-lo como pastor. Dentro do primeiro tópico, temos aqui o autor falando sobre motivos para a sua escolha. E aqui reflete o que já foi falado: ninguém é colocado em uma posição apenas por acaso. Tem que haver mérito para isso. Esses méritos não são méritos meramente humanos, são méritos que Deus agrega ao nosso caráter na medida que Ele nos prepara. Os méritos aqui que o autor quis falar, trazer, são aquilo que Deus agrega à nossa vida no momento que nós somos treinados. Na lição passada, que fala do exílio de Davi, Davi exilado na caverna de Adulão, depois ele vai para a caverna de Engedi e outras cavernas que talvez não é citado no texto, mas ele esteve em outros lugares de refúgio. Mas naquela caverna de Adulão se agregaram a ele 400 homens, além da sua família. E ali diz a qualidade que esses homens estavam: homens quebrados aqui, com problemas. Você vai ver que quando chega na caverna de Engedi, que Saul entra na caverna, é o segundo momento, e Davi já está lá no escuro da caverna com seus soldados, porque quem está no claro não vê quem está no escuro. Na medida que ele vai entrando, não sabia quem estava lá dentro. E o texto diz que Saul entrou na caverna para aliviar o ventre, ou seja, fazer necessidades. E com certeza tirou os seus mantos reais e aquela roupa toda para aquele momento. E Davi lá é tentado, dizendo assim: olha ele aí, Deus colocou em tuas mãos, Davi, faz agora o que tem que fazer. Se fosse hoje, algumas pessoas que gostam de uma frase de efeito: é de Deus, mata ele que é de Deus, Deus te colocou em tuas mãos. Davi, apenas por cortar a orla da roupa de Saul, se arrependeu e chorou amargamente, porque ele sabia que com o ungido de Deus quem trata é Deus. O ungido de Deus tem que ser honrado, respeitado, amém, irmãos? E Davi ali passou para aqueles homens quebrados socialmente, moralmente e até espiritualmente, que não é assim que faz. Davi ensinou com as suas atitudes, com as suas ações, de como honrar, respeitar e tratar aquele que Deus chama. E nós entendemos que Davi, dentro do seu desenvolvimento, do seu ministério, ele vai ensinando aqui, ele vai ensinando ali, ele vai ensinando acolá. Aqui há três coisas que eu achei interessante. Primeiro, ele preenchia as condições de realeza, o que prontamente excluía a possibilidade de ser governado o Estado, ou a nação, por um estrangeiro. Segundo motivo, ele escolher Davi, por ser escolhido, foi a sua liderança militar. Na época era necessário que estivesse à frente do governo, conhecesse de estratégia de guerra, de conquista de território. Era natural que os reis fossem à guerra. Não é à toa que quando Davi peca, Davi não estava na guerra. Porque diz que era o tempo de estar na guerra, e ele estava no lugar que não era o tempo na guerra, ele estava no outro lugar, que era a comodidade, o lugar confortável da sua casa. Então observamos que o terceiro ponto, ou a terceira coisa que levava Davi a ser a pessoa adequada para assumir, é que ele estava pautado em uma promessa. Eu acho isso aqui mais importante. Não que os outros não sejam. Ele tinha experiência, estratégia de guerra,
ele era da nação de Israel, não era um estrangeiro, mas ele era um homem que tinha uma promessa. E é aí que faz a diferença. Para cumprirmos o que Deus quer em nossa vida, nós temos que ter a carga da promessa. Qualquer um de nós, seja qual for o trabalho, você como professor, você que trabalha em outros departamentos da igreja, você que está inserido em outras áreas da igreja, o que faz validar o teu ministério, o que faz validar a tua chamada é a promessa de Deus. O segundo ponto diz que Davi, ele era um pastor para depois ser chefe. Eu falei agora já na introdução dizendo que ele foi chamado para governar a nação de Israel, mas primeiramente para ser um pastor. E essa vida de Davi como pastor lá na casa do seu pai, o Salmo 23, que ele cita com nuances, belas nuances, o que é ser um pastor e o que é ser ovelha. Nós vamos ver que Davi, certa vez, como pastor da nação de Israel, ele quis fazer algo que Deus não chamou. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, por favor, em 2 Samuel 7:8. Veja que Davi, em algum momento, porque Davi era humano, né? Não tenhamos nenhum líder da igreja, da Bíblia, irmão, ou da história da igreja como perfeitos. Todos eles são imperfeitos, viu? Você que está sentado aí, está ouvindo, você também é imperfeita, né? Imperfeito. Todos nós somos imperfeitos. 2 Samuel capítulo 7 e o versículo 8. Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: assim como diz o Senhor dos Exércitos, eu te tomei da malhada de trás das ovelhas, para que fosses o chefe sobre o meu povo, sobre Israel. Você sabe por que Natã disse isso para Saul? O mesmo Natã que depois apontou o dedo em Riste e o condenou por conta de Betseba. É porque Davi, no momento de alegria, de realização e de satisfação, e a lição fala disso, que Davi amava a Deus e as coisas de Deus. Davi não só amava a Deus, que isso tem a ver com piedade. O piedoso não é apenas santo, ele serve a Deus não é apenas pelo que Deus pode fazer por ele, ele serve a Deus pelo que Deus é para ele. Esse é o verdadeiro piedoso. Davi era piedoso, mas ele amava a Deus e amava as coisas de Deus. E agora Davi, ele sentado na sua casa real, com certeza comendo tâmaras, uvas na mesa real, e o profeta Natã com ele. Ele disse: olha, eu tenho uma casa de cedro. No texto da leitura bíblica em classe fala disso, da casa de Davi que foi construída de cedro. Eu moro numa casa tão boa, e eu tenho um desejo de construir uma tenda para colocar. Aliás, a arca do Senhor está numa tenda, e eu tenho um desejo de construir uma casa também para colocar a arca do Senhor. Pergunto para a igreja nesta tarde: a intenção de Davi era boa ou não? Boa, dignas de aplauso. Ele tinha trazido a arca do Senhor, cometeu equívoco, quis trazer a arca do Senhor com inovação, né? Mas a obra do Senhor não é feita com inovação, é com renovação. Renovar e colocar no lugar o que já há algo que se parece, da mesma origem, da mesma fonte. Inovar é colocar coisa diferente. Quis trazer a arca num carro novo, mas a arca devia ser trazida nos ombros dos sacerdotes, segundo a lei. Ele, na boa intenção, cometeu erro, alguém morreu, e a arca do Senhor ficou por um período na casa de Obed-edom. Mas os irmãos já sabem dessa história. E agora a arca já tinha sido trazida de forma correta, com sacrifício, com os levitas nos ombros trazendo a arca, e a arca agora estava numa tenda. Ele disse: eu quero construir um templo, uma casa para esta arca. A intenção de Davi era excelente. Mas eu li certa vez num livro que a estrada para o inferno é calçada com pedras de boas intenções. Isso faz você estremecer? Nem toda boa intenção coaduna com a vontade de Deus. Davi tinha uma boa intenção, mas não era plano de Deus ele ser construtor. Ele era guerreiro, musicista, poeta,
e agora rei de Israel. Para isso foi preparado, para isso foi ungido. Mas Deus não o ungiu para construir templo. E naquele momento de alegria, de comer frutas, de satisfação, Natan, que era homem de Deus, porque profeta também erra, né? Disse: vai, o que tiver no teu coração faz. Uma linguagem, mais uma vez, trazendo à luz: é de Deus, Davi. Que boa ideia essa que tu tivesse. O texto diz que Davi dormiu o sono real dos reis. Natan não. Disse: volta lá e diz ao meu servo que eu tirei ele de trás das malhadas, atrás de ovelha, de cheiro de ovelha, para tomar conta de ovelha, não para construir templo. Deus não negocia chamada. Deus, o que Ele escolhe, o que Ele chama, o que Ele determina, Ele não muda. Nós aprendemos com isso. Davi tinha resiliência. Davi tinha ouro, tinha prata. Davi tinha muita riqueza, conquistado legitimamente nas suas guerras. Ele disse: eu deixo tudo para o meu filho fazer. Porque Deus disse: não é tu, mas aquele que sai do teu lomos construirá. Davi, este homem que teve pecados grandes, e eu acho lindo, porque Bíblia não esconde pecado de ninguém. Bíblia não passa pano molhado sobre pecado, porque Deus é sério. Mas esse homem que teve pecados grandes, era um homem que tinha qualidades tremendas por amar a Deus. Você não vai ver Davi nunca mais, como diz a sala de inglês, nevermore, cometeu o mesmo pecado que cometeu antes. Ele não era reincidente em pecado. Uma coisa terrível para o pai é quando o filho faz uma coisa e o pai reclama: tá bom, papai, não vou fazer mais não. Daqui a pouco ele faz de novo, daqui a pouco ele faz. O pai fica triste. Mas quando ele faz uma vez e o pai reclama e ele não faz mais, o pai fica feliz, porque o filho aprendeu. Deus do céu se regozijava com Davi, porque Davi cometeu um pecado, se arrependeu, Deus perdoou, não cometia mais. Nunca mais teve uma Betseba na vida de Davi. Amasso, amácia. Temos que ter na cabeça uma coisa, irmão: a Bíblia não foi escrita com personagens perfeitos. Não procure perfeição nos personagens, mas procure aperfeiçoamento, porque o Deus que aperfeiçoou Davi é o Deus que nos aperfeiçoa. Deus nos aperfeiçoa. E este Davi, que foi escolhido, quando ele quis construir, Natan no outro dia veio. Agora imagina a vergonha de Natan de manhã: meu rei, todo assim, né? Sem jeito. Olha, aquilo que eu falei na mesa ontem, zero, viu? Eu disse aquilo, mas foi emoção no meu coração. Tu não foi chamado não. Deus disse que tu foi tirado de trás de ovelha para governar ovelha como pastor. E Davi tinha uma resiliência: tá certo, se Deus quer isso, eu vou fazer o que Ele quer. Aleluia. Está terminando meu tempo. Nós temos aqui ainda, no outro ponto, motivo da escolha: Davi como pastor e entrando em aliança com o povo. Terceiro subponto do primeiro ponto. Você vai ver que no ministério de Saul, por algumas vezes você vai ver Saul falhando, repetindo: Saul foi chamado, houve a ratificação de Deus, foi ungido, mas não passou no teste da obediência. Diga comigo: não passou no teste da obediência. Porque não basta só crer, tem que obedecer, viu? Diz que Abraão creu, a segunda, o verbo obedeceu. Você tem que crer e obedecer. Uma coisa tem que se coadunar com a outra. E Saul não passou no teste da obediência. Capítulo 13 de 1 Samuel, capítulo 15, ele foi testado 2 vezes na obediência. A primeira vez, esperar para o sacerdote, melhor dizendo, Samuel, fazer o sacrifício. Ele não era chamado para fazer sacrifício. E no capítulo 15, para destruir Amaleque. Deus foi muito forte, destrói tudo. Se fosse hoje, até o cachorro de estimação mata. Tem gente que tem dificuldade de entender esse Deus aí, né?
Mas é Deus. Não se questiona Deus, não. Ele foi lá e fez pela metade. Metade não é tudo. Quando Deus pede 10, é 10. Ele não quer nem 9, nem 11. Aí ele não destruiu e não passou no teste. E os testes que ele não passou foi o teste da obediência. E ele, quando tinha alguma dificuldade, ele dizia: mas o povo foi o povo que pediu, o povo falou, o povo disse. Ele terceirizava a responsabilidade e colocava no povo. Davi tinha uma qualidade que ele não terceirizava. Quando ele pecou com Betseba, irmão, ele não pecou sozinho, não, pecou com ela, sim ou não? Não há nenhuma referência no texto que Davi a possuiu de forma violenta. Foi consensuosa. Tudo bem, ele tinha um poder, ele era rei, talvez isso inibiu ela, não vamos entrar em questão, mas foi consensual. Mas você vai ver que quando Davi, no capítulo 51, aliás, no capítulo 51 de Salmos, né, que é um dos salmos de Davi, o salmo que ele mostra o seu coração, que ele fala do pecado, que ele fala da necessidade de purificação, que ele fala do desejo de ser curado, sarado. Aí ele diz: eu pequei. Eu pequei só não, viu Deus? Eu pequei, mas ela comigo. Eu disse: eu pequei, eu assumo, eu pequei. Quando Saul pecou, que foi arguido pelo profeta, não fui eu não, eu fui levado pelo povo. Foi o povo que me empurrou. Terceirizou a responsabilidade. É interessante que nós vamos observar que algumas vezes você vai ver ele dizendo isso: foi o povo, foi o povo, foi o povo. E ao invés dele aliançar-se com o povo, porque uma aliança é estabelecida entre duas partes com concordância, ele apenas ouvia o povo. Davi era diferente. Davi fazia um concerto com o povo. As duas partes eram ouvidas, debatia-se a causa e se fazia aliança. E aqui diz que ele entra em aliança com o povo. Ele não faz sozinho, ele não age sozinho, ele não é único. Ele vê que aqueles que estão ao seu lado dividem o peso do seu ministério, da sua responsabilidade. Correndo um pouquinho à frente, a edificação de Jerusalém. Eu acho uma coisa interessante aqui, meus queridos irmãos, que nessa edificação de Jerusalém, na fortaleza de Jebus, há quem diga que quando Abraão encontra Melquisedeque, né, que era rei de Salém, e a junção de Jebus com Salém, Jerusalém. Mas aqui fala de uma fortaleza, né, que era intransponível. E foi dito pelos que estavam na fortaleza: olha, Davi vem contra a gente, é? Davi, olha, os coxos aleijados, eles vencem Davi. Davi não é páreo nem para os coxos aleijados. Por isso que criou-se uma expressão proverbial, e foi Davi que é responsável por isso, que hoje seria politicamente incorreto, porque ele estava sendo exclusivista, não gerando isso que nós chamamos de inclusão social. Está ali a classe de inclusão social, né? Porque Davi, por conta de ouvir essa frase, ficou chateado e disse: sabe uma coisa? No meu reinado não quero que chegue nem coxo, nem aleijado, nem cego. Foi Mefibosete, capítulo 9, 2 Samuel, que quebrou esse paradigma, não foi? Ele tinha feito um pacto com Jonatas. Ele disse: tem alguém da casa de Saul? Tem um que está lá em Lodebar. Mas tem uma coisa, ele é aleijado. E agora? Ele não tinha estabelecido que não entrava aleijado, mas o pacto anterior desfez. Porque Davi honrava compromisso. Amém? Finalizando, nós estamos encerrando já. E diz aqui o texto, terceira parte do segundo ponto. Ele fez uma edificação em Jerusalém, construiu, né? Foram 3 avanços. Um desses avanços, a arca de Deus foi trazida. Aí veio as reformas religiosas que ele fez. E por fim a suprema aliança davídica. Quem profetizou sobre a aliança davídica foi Natã. A Bíblia fala de 8 alianças, irmão. Aliança é um acordo, né? É um concerto, é um pacto. A Bíblia fala da aliança adâmica, edênica, noênica, abraâmica,
né, mosaica, palestínica e a nova aliança, que nelas converge todas as alianças. E uma dessas alianças é a aliança com Davi, porque Deus tinha um pacto com a nação de Israel, mas também tinha um pacto de da família real de Davi vinha o Messias. Por isso que essa expressão do cego Batimeu, que era cego só dos olhos, mas não era cego de compreensão, ele disse: Jesus, filho de Davi. Ele não lia, não via as escrituras, mas ele compreendia que em Jesus convergia a posição do ungido, do filho de Davi. Que Deus nos ajude, irmãos. Terceiro, nós temos a grandeza política do reinado de Davi, as realizações militares, a administração de Davi, o surgimento de Joabe no cenário, né? Porque Davi disse: quem conquistar primeiro a fortaleza vai ser meu comandante. Joabe foi lá e conquistou, primo de Davi, filho de Zeruia, ele e os outros, né? Mas vamos ver esse Joabe como comandante das forças armadas de Davi. Nós vamos ver também aqueles que trabalharam com Davi na administração, os sacerdotes, que Zadok e Aimeleque. E nós vamos ver também Davi restaurando e organizando e estabelecendo o culto, a liturgia, os cantores, escola de música. Tudo isso envolve a administração do reinado de Davi. Mas eu quero encerrar com um texto. Abra suas Bíblias em 2 Crônicas 28, 1 e 2. E aqui eu encerro a minha participação. Tinha Acais 20 anos de idade quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Israel, ou em Jerusalém. E não fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi, seu pai. Davi não era pai de Acais não, viu, irmão? Isso é uma linguagem, por ele ser cabeça, né? Questão patriarcal. Mas o que eu acho interessante, vamos ler o versículo 2. Antes andou nos caminhos dos reis de Israel, e demais disso fez imagens fundidas e baalaíns. Quando um rei acertava no seu governo, buscava Deus, buscava organizar o culto de uma administração anterior que não fazia assim, onde algumas administrações anteriores colocavam altares a outros deuses. Esse rei vinha, desfazia esses altares, reavivava o culto judaico, reavivava a liturgia, todo o trabalho. Aí alguém dizia: este aí andou nos caminhos de Davi. Quando um rei fazia totalmente o contrário, trazia o culto idolátrico para Israel, desfazia tudo que estava estabelecido na lei do Senhor, aí dizia: andou conforme os reis, não conforme Davi. O que aprendemos com isso, irmão? Davi, depois de morto, a sua administração ainda falava. Depois de morto, Davi, a sua administração era um legado para gerações futuras. O líder não é só líder hoje. Ele é hoje, mas depois que parte, a sua liderança permanece como legado. Que Deus abençoe. Nós somos a Em Paz, braço forte das ações sociais da IEADALP, que desenvolve este grande projeto com transparência e responsabilidade, incentivando o combate à pobreza, de maneira a preservar a dignidade das pessoas. Com competência, ética, empatia e respeito, atendemos cerca de 1.220 crianças, adolescentes, mamães e bebês nas áreas socioemocional, cognitiva, física e espiritual. Nosso compromisso é fazer o bem. Em nossos 5 núcleos, nas cidades de Abreu e Lima, Paulista, Bezerros, Catende e Jurema, as crianças recebem suporte escolar, realizam exames médicos, participam de oficinas de grafitagem, feltro e biscuit, e praticam esportes como o futebol e o judô. Além disso, são distribuídas refeições, não só para as crianças, mas para toda a comunidade, e milhares de cestas básicas para as famílias assistidas pelo projeto. E mais, em nosso projeto,
Além de realizarmos um evangelismo pessoal, as crianças são acompanhadas constantemente por uma psicóloga. Nós ajudamos pessoas e fazemos questão disso, porque é isso que nos define. Nós somos a Em Paz. Nós somos a IEADALP.